E eu estou aqui com o Dr. Fred Veiga, que vai falar com a gente hoje sobre coxartrose ou artrose do quadril. Seja bem-vindo, doutor, ao programa Revista Mix. Muito obrigado, eu estou à disposição. Vamos lá, vamos começar aqui entendendo um pouco o que é esse assunto que eu, particularmente, não sabia que existia esse problema. Então, eu me interessei por esse assunto, porque é um assunto assim bem complicado de se falar. O meu pai está com esse problema, doutor, e a gente vai esclarecer a dúvida, pessoal em casa. Talvez você tenha até esse problema e não sabe, ou conhece alguém que tem esse problema, vai tirar suas dúvidas hoje. Qualquer pergunta é só enviar aqui para a gente fala com o doutor Fred. Então, o que é essa coxartrose? Coxartrose, artrose do quadril, como é que é? Na verdade, a coxartrose e a artrose do quadril são sinônimos, entendeu? Então, trata-se de uma patologia que há um desgaste dessa articulação. Esse desgaste pode ocorrer por trauma, por doença degenerativa ou doença inflamatória, que ao longo do tempo vai determinar uma dor nessa articulação. E essa dor vai trazer com consequências diminuição de movimentos, o paciente se restringe a andar e, às vezes, essa dor se limita até deitado, trazendo uma consequência muito grande para o paciente. Qual é a principal causa, doutor, desse problema? O que pode ocasionar, assim, uma queda, alguma coisa, ou tem algum outro fator que pode contribuir para isso? A coxartrose ou artrose do quadril, a maioria é por problema degenerativo, ou seja, problema da idade mesmo. Mas existem causas que podem ser por queda, ocasionando uma fratura nessa articulação. E os problemas inflamatórios, como eu já citei, né, em determinadas doenças reumáticas. Um acidente de carro, por exemplo, isso... Não tenha dúvida, o acidente de carro, um acidente de alto impacto, ele pode trazer uma fratura que a curto ou a médio prazo vai trazer problemas, vai trazer alterações nessa articulação, levando a coxartrose ou artrose do quadril. Tá, quais são os sintomas mesmo? São dores? O que mais? O principal sintoma que leva o paciente a um médico são as dores. Essas dores você tem que analisar se é uma dor leve, moderada ou grave. E essa dor é que vai trazer o paciente consigo. Mas, além desse problema doloroso, tem um problema de limitação, de restrição, e às vezes até o paciente chega a vir no consultório como cadeirante. Mas é a dor o principal sintoma. Então, uma dor no quadril, por mais que seja leve ou moderada ou grave, deve ser levada em consideração. Tá, caso a pessoa sinta essas dores no quadril, mesmo que seja leve, já tem que procurar o médico para tentar ver o que está acontecendo com a sua saúde. Não tenha dúvida, mas o problema às vezes, conseguir o atendimento médico. Exatamente. Tá? Então, a gente sabe que é complicado, é difícil, mas, assim que possível, um posto de saúde, uma unidade, um ambulatório já pode ser encaminhado ou visto esse paciente. Mas eu reconheço que é difícil o atendimento médico. O doutor Fred, que é ortopedista, tem experiência nessa área, já fez várias cirurgias desse tipo, né, doutor? Exatamente. Já fez várias cirurgias. É um médico que pode estar tirando as suas dúvidas. Você pode mandar a sua pergunta aqui para o programa, se você não conhece esse assunto. Se você conhece alguém que sente essas dores também, um parente seu, um amigo, e não sabe o que é, está com esses sintomas, você já pode dar um alerta aí, porque a nossa saúde é algo que não pode esperar, né, doutor? É muito importante. Isso mesmo. Nós temos aqui também uma pergunta, doutor. Qual seria o melhor exame para eu detectar esse problema? Tem um exame assim mais específico que o médico pode solicitar para identificar logo de cara esse problema? Eu ainda considero a radiografia como o melhor exame padrão. É lógico que agora nós temos recurso de outros exames, tipo tomografia, ressonância, mas uma boa radiografia com um bom padrão, ela já me dá subsídio para eu diagnosticar o problema.
É lógico que aí eu posso partir para uma toma ou uma ressonância, mas ponha sempre em mão um bom raio-x, que às vezes também é muito difícil pela rede pública e até a rede privada. Mas eu considero a radiografia Radiografia, né? de bom padrão. Olha só, é isso aí, gente. Então, se você tem algum problema desse tipo, procure logo o médico urgentemente, porque o caso é sério. Quando está mais avançado, aí é que a situação complica, hein? Qual seria o melhor tratamento nesse caso? Porque depende também. Cada caso, um é mais leve, moderado, o outro já é mais avançado, né? Qual seria um tratamento? Bom, o tratamento começa até da prevenção. Por exemplo, pessoas obesas. Sempre é bom a gente falar, olha, você deve emagrecer não só pelo quadril, mas de um modo geral, porque a sobrecarga na sua articulação vai fazer com que deteriore mais rápido. O tratamento pode ser medicamentoso, pode ser fisioterápico e cirurgia. A gente não quer dizer aqui que pode seguir essa sequência, porque dependendo do caso, tem casos que você indica cirurgia de imediato, porque sabe que tanto medicamentoso e como fisioterápico não vão resolver. E às vezes eu falo para o próprio doente, olha, é melhor operar. Aí o doente diz, mas é uma cirurgia de risco, reconheço, mas o resultado cirúrgico de uma artroplastia ou de uma cirurgia no quadril deixa realmente o paciente sem dor e sem medicação. E o paciente volta às suas atividades normais. Isso é muito gratificante para o médico e até para o próprio paciente. Passa a ter mais qualidade de vida, né? Não tenha dúvida, Para de não sentir tenha dor. dúvida. Parou de sentir dor. Parou de sentir dor, ele volta a todas as atividades. E, às vezes, até ele pode sobrecarregar outras articulações, porque essa articulação que foi operada não está mais dolorida, ele vai sobrecarregar as outras. Olha, a gente tem um pequeno vídeo que mostra, para você entender um pouco, como é feito esse procedimento da cirurgia. Bom, essa está mostrando realmente a articulação do quadril, que corresponde à parte proximal ou superior do fêmur com a bacia. Nessa cirurgia, a gente observa que, eu vou falar assim, o acetábulo, que é o componente articular da bacia, está todo deteriorado. Tá? Isso é causa de dor. O anti-inflamatório e outros medicamentos não vão atuar nessa região. Tá? Então, isso é uma indicação absoluta de tratamento cirúrgico. Não adianta você passar medicamento que o paciente vai retornar. E, por outro lado, os anti-inflamatórios, eles podem trazer problemas cardíacos, renais e gástricos. Nesse momento, o colega ele está raspando o acetábulo, que é essa parte... A sentir dor. Mas isso é sob anestesia, tá? A anestesia pode ser geral ou raquidiana. Então, ele raspou, você vê que não tem mais nenhuma lesão, como tinha antes na imagem. Realmente. Então, ele fez aí uma preparação para colocar a prótese. E, realmente, agora ele está colocando. Essa prótese pode ser de polietileno, pode ser de metal, pode ser cerâmica, enfim, tem vários materiais. Depende do caso, né? Do caso. Você vê aí o componente acetabular ou o componente da bacia. Você vê que é um componente totalmente congruente, sem nenhuma alteração. Isso é colocado de maneira aparafusado ou cimentado. E essas ranhuras que você está vendo, isso vai adaptar o osso, fazendo com que haja uma integração óssea absoluta. Tá? Ele está mostrando, e essa visão que nós estamos tendo agora vai articular com a cabeça do fêmur, que já foi aqui retirada. Essa parte que está sendo mostrada é a região superior do fêmur, que aquela cabeça que estava alterada foi retirada. Esse é o componente do fêmur, que ele penetrou
na parte do fêmur. Esse componente, geralmente, a gente usa um cimento ortopédico. Esse cimento ele tem um efeito tipo cola, ele vai aderir ao osso, e com isso dando uma longevidade dessa prótese. Tá? Então, ele é colocado, isso corresponde à cabeça do fêmur. Aí isso é devidamente ajustado, tem vários modelos, tem várias peças, e foi colocado. Veja como não tem mais nenhuma congruência, e você vai ver que o paciente tem ampla mobilidade no quadril. Entende? Volta tudo ao normal. Volta tudo normal. Inclusive, não há problema de encurtamento, nem aumento do membro, e o colega está testando aqui a mobilidade. E isso é um passo a passo da cirurgia. E nós, às vezes, fazemos até um teste antes de colocar a prótese definitiva. Aqui ele está medindo. Isso é o resultado final mostrando a radiografia. Você vê que os membros ficaram totalmente do mesmo tamanho, sem alterações de encurtamento ou aumento do membro. Isso traz uma satisfação muito boa. A radiografia mostrando novamente, e você vê que ele está totalmente articulado. Quanto tempo? Sim, pode continuar. Isso aqui ele está preparando o cimento ósseo. Essa substância branca que existe nessa seringa é o cimento. Tá? Certo. Esse cimento já foi colocado. E aqui é o paciente no pós-operatório, não há necessidade de nenhuma imobilização, não precisa de gesso, não precisa de nada. É um par de muleta e muitas das vezes o paciente já sai andando, como mostra aí essa imagem. Você vê como ele tem ampla mobilidade, coisa que anteriormente ele tinha, mas era muito doloroso. Isso. E com isso limitava os movimentos da articulação. Quanto tempo dura uma prótese dessa, doutor? Isso é uma pergunta muito sábia que você está me fazendo. Normalmente a gente calcula 10 anos, mas tem pacientes acima de 10 anos. A gente tem que levar em consideração que às vezes a prótese pode se desgastar em tempo curto, mas a média são 10 anos. Imagina um paciente com 10 anos sem dor, pode fazer a substituição da prótese depois. Mas é uma cirurgia um pouco mais complicada. Toda vez que você tem que trocar uma prótese, é uma outra prótese que você tem que fazer sob medida. E é uma cirurgia que não é tão fácil quanto a primeira. Quais são as recomendações pós-cirúrgicas? Recomendações pós-cirúrgicas é uma boa fisioterapia. Você pode movimentar o quanto quiser. Vai depender da prótese. Se for uma prótese cimentada, você tem amplos movimentos. Se for uma prótese aparafusada, você ainda vai passar um tempo andando de muletas, para depois passar sem muleta. Mas a grande vantagem dessa cirurgia é tirar a dor. O paciente fica sem dor. Logo nas primeiras 48 horas, a dor que ele tem é do trauma cirúrgico, mas não dor articular. Certo. Tem uma pergunta aqui, uma telespectadora, ela está perguntando se isso é uma doença hereditária. As doenças degenerativas, a maioria podem ser, mas é uma doença própria da idade mesmo. Tá? Mas aquela paciente que já tem um antepassado de uma mãe ou de um pai que teve esse problema, você tem que ficar em sinal de alerta. Certo. Tá? Então, essa paciente ou esse paciente, você já tem que ficar acompanhando. É um acompanhamento que não precisa ser mensal, um acompanhamento semestral, mas não deve deixar de procurar o seu ortopedista. Ela está perguntando aqui também se só medicamentos podem reverter a situação. Difícil. Eu considero, uma vez indicado a cirurgia, os medicamentos serão sempre paliativos. E existe um tipo de medicamento, são os condroprotetores, que eles podem melhorar, mas ainda não é 100% a validade. Portanto, uma vez indicado o tratamento cirúrgico, não tem mais volta. E cuidado com os anti-inflamatórios. Os anti-inflamatórios são medicamentos
que pode trazer complicações a médio e a longo prazo. Então, usa uma medicação, mas tem que ter controle, e não é uma medicação que poderá fazer mal. Então, muito cuidado com os anti-inflamatórios. É uma mensagem que eu deixo aqui, que anti-inflamatórios, usando em excesso, trará fatalmente determinadas complicações. Bom, agora eu tenho uma pergunta muito interessante. Queria saber se tem esse tratamento, essa cirurgia, se existe pelo SUS, doutor. Bom, quando a gente fala em SUS, todo mundo cai de pau em cima do SUS. Né? E é assim, o SUS, ele tem uma demanda, eu não estou fazendo propaganda do governo, eu estou sentindo o que eu tenho no meu dia a dia, no consultório, que eu faço pelo SUS. O problema do SUS é que a demanda é muito grande. Por outro lado, os hospitais credenciados pelo SUS a fazer prótese total de quadril é o Hospital Adriano Jorge e o Hospital Getúlio Vargas, que tem uma demanda muito grande. Não é uma demanda ortopédica, é uma demanda de um modo geral. Então, começa o calvário, eu falo assim, o calvário do paciente pelos exames. É exame de sangue, é exame de radiografia, é exame, às vezes, de tomografia ou ressonância. Isso aí, no mais baixo, demora de 3 a 4 meses. Aí ele vai passar pelo cardiologista, é mais um tempo. Quer dizer, fora o tempo que ele teve que ir de madrugada para marcar essa consulta. Mas não me compete a mim a pichar ninguém, eu só estou aqui para esclarecer. Mas eu reconheço que o tratamento pelo SUS é complicado. Vou para os planos de saúde. Os planos de saúde, ele vai fazer uma série de exigências. E, às vezes, você não está enquadrado naquele tipo de cirurgia. Enfim, vou para o particular. Uma cirurgia dessa particular é caríssima. E os custos são altos porque demanda do hospital, demanda da equipe e do material a ser empregado. Portanto, minha amiga que está me ouvindo, é complicado, mas não deixe de procurar o seu ortopedista, tá bom? Agora me diga uma coisa, mais ou menos a média de quanto é uma cirurgia dessa particular? Eu vou aqui falar a média, tá? Média, correndo tudo bem, vamos imaginar uma prótese habitual, sem muitas complicações, é de 30 a 50 mil reais. Devido à prótese também, o tipo da prótese. E devido à né? prótese, e você tem que ver que a maioria desses doentes que fazem prótese são pacientes, às vezes, idosos. No idoso, eu tenho uma cautela muito grande, porque eu sempre peço, ou os colegas que fazem, eles pedem uma reserva de UTI. E reserva de UTI, você indo ou não, você paga. Paga muito mais se for. Então, vai colocando isso nos custos. Então, eu penso dessa maneira. É realmente caro uma prótese. Pelo tudo que está exigindo. E você tem que ter a segurança. Né? É uma cirurgia que eu considero de risco. Mesmo muito bem avaliada pelo cardiologista, a gente nunca pode dizer que ela está isenta de complicações. Então, torna-se caro mesmo essa cirurgia. Então é isso aí, você ouviu aqui tudo que o doutor falou, falando sobre coxartrose ou artrose do quadril, né, como muitos falam, e tirou muitas dúvidas aqui, com certeza foi bastante esclarecedora, viu, doutor? Muito obrigada pela sua participação, esclareceu aqui todas as dúvidas. Caso você tenha alguma dúvida, tem algum e-mail onde as pessoas podem enviar? Sim, frederico-veiga@bol.com.br. Eu também atendo em hospitais públicos, Alfredo da Mata e o Ambulatório Araújo Lima. Eu sei que você vai penar na fila, mas a culpa não é minha, entendeu? Mas eu estou lá para atendê-los. Muito obrigado. Tem algum telefone de contato, doutor? Tem o 8111-1885. 8111-1885. 24 horas, pode ligar. É isso aí, gente. Então, obrigada, doutor. Foi muito boa essa entrevista, tirou todas as dúvidas. Caso você tenha alguma dúvida, é só enviar mensagens para o doutor, para esse telefone que ele falou, ou por e-mail também,
e está tirando as suas dúvidas, ficar sabendo um pouco mais sobre esse assunto. E não esqueça, cuide da sua saúde em primeiro lugar.